sejam bem-vindos à nossa RA-SIC. Uma saudação especial ao presidente da entidade, Celestino Oscar Louro, e ao palestrante, o diretor regional do SESC-SENAC RS, José Paulo da Rosa, que logo mais falará sobre ética, educação e excelência em gestão. Senhoras e senhores, agora para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro. Saúdo o nosso palestrante, José Paulo da Rosa, amigo dessa casa, parceiro de muitos anos, bem-vindo. Nossa vice-prefeita, Paula Iores, imprensa, senhoras e senhores, nossos convidados, demais autoridades, vereadores aqui, vejo o Cadore, desculpa se eu passei por alguém, sejam bem-vindos. Um bom dia a todos. Hoje vamos ouvir o nosso diretor regional do SESC-SENAC, duas das instituições que integram o Sistema S, que vai falar sobre ética, educação e excelência na gestão. Só pelo tema da palestra do José Paulo, dá para termos uma ideia do quanto valorizamos o papel das nossas entidades do Sistema S para a formação integral dos cidadãos. E, claro, para a formação profissional, para a competitividade e inovação dentro das empresas e para o processo de inclusão social em nossa comunidade. Tudo isso é o Sistema S, que hoje é composto por 9 instituições: o SESI, o SENAI, o SESC, o SENAT, o SEST, o SENAC, o SEBRAE, o SENAR e o SESCOP. Aliás, muitos de nós empresários somos frutos do Sistema S, onde aprendemos e desenvolvemos algumas das nossas habilidades técnicas, que foram fundamentais para as empresas que hoje nós lideramos. Por isso, a certeza de que o Sistema S contribui significativamente para o desenvolvimento do país. Sem contar que as suas entidades também proporcionam bem-estar ao trabalhador, com serviços na área da saúde, da cultura e do lazer. São serviços tão relevantes que, se pararmos para analisar, atuam justamente para ampliar o acesso à educação e a profissionalização de famílias de baixa renda, que de outra forma não teriam condições de frequentar uma universidade, de fazer um curso superior e, quiçá, até mesmo de se profissionalizar. A relevância social dos seus serviços fica ainda mais evidente neste momento da nossa economia em que nos faltam trabalhadores, falta mão de obra, em praticamente todos os setores, seja de alta, média ou baixa especialização. Por serem administradas de forma independente por federações e confederações empresariais, por nós, empresários, contam com contribuição recolhida do setor produtivo, que também é o seu maior cliente. Mas, ao invés de contabilizarmos como custo, entendemos que é um investimento na formação de pessoal, fortalecendo valores como ética, respeito, honestidade, responsabilidade e disciplina, entre outras. E também na formação profissional de muitos jovens. Por isso, a nossa sugestão e proposição, José Paulo, é de que as entidades do Sistema S se aproximem ainda mais das nossas empresas, estejam sensíveis às nossas necessidades na área de formação e das nossas carências na formação de pessoas. E até mesmo, por que não, que o Sistema S atue em estreita parceria com as nossas universidades locais, meu caro reitor, para que as instituições se complementem uma à outra e que não haja ofertas duplicadas de conhecimento dentro da mesma área. São iniciativas que, tenho certeza, reforçarão ainda mais a importância do Sistema S para a nossa Caxias do Sul, para a região, para o Estado e para o Brasil. Muito obrigado e uma boa RA a todos.
Aproveitamos, então, a presença de todos para convidá-los para que participem do 4º Fórum de SST, Saúde e Segurança no Trabalho, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 10, no auditório da SIC Caxias. As inscrições podem ser realizadas pelo nosso site. Participe! Antes de darmos início à apresentação, informamos que aprimoramos o nosso processo de perguntas para os eventos. A partir de hoje, passaremos a utilizar o aplicativo Slido, que também é uma ferramenta para a realização de perguntas e interatividade entre os participantes do evento. Pedimos que acesse o app ou o link da ferramenta que está no código que consta na tela ou sobre as mesas para realizar a sua pergunta e interagir com os demais participantes. As perguntas serão selecionadas e respondidas ao final da palestra. E para a sua apresentação, convidamos ao palco o nosso palestrante de hoje, o senhor José Paulo da Rosa. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Quero cumprimentar o Celestino Oscar Louro, presidente da SIC Caxias. Em nome do Celestino, cumprimento também todos os demais ex-presidentes, os membros da diretoria. Vou fazer uma saudação especial à Idalice Manchini, que é vice do Comércio, que também é conselheira nossa lá do sistema, participa do Sistema FEComércio. Em nome da Idalice também, cumprimento os demais membros do Cindy Lojas, o Rossano e a equipe que estão aqui presentes. Cumprimento a Paula Iores, vice-prefeita de Caxias do Sul. Muito obrigado pela presença aqui. O Gelson Heck, reitor da Universidade de Caxias do Sul, meu parceiro da área da educação. Muito obrigado também pela presença. Já citei o Rossano Boff, presidente de Cindy Lojas, e também o Renato Corso, presidente da CDL. A vereadora Denise. Obrigado pela presença também, vereadora. Os demais presidentes, representantes de sindicatos. Quero saudar também a Luciana e o Marcos, diretores do SESC e do SENAC. E, em nome deles, os demais colegas do SESC e SENAC que estão aqui presentes. E colegas da imprensa, convidados, empresários. Um prazer estar aqui na reunião almoço da SIC. Eu estive aqui em algumas vezes, assistindo algumas palestras, mas já faz muito tempo, especialmente depois desses 2 anos de pandemia, que a gente não conseguiu se reunir. Então, poder estar aqui com vocês numa reunião como essa, sem máscara e podendo conversar, assim, é muito bom. Aproveitemos o almoço. E, inclusive, quero destacar que eu tenho uma relação antiga com Caxias do Sul. Eu comecei a trabalhar cedo. Quero saudar, inclusive, aqui Dagoberto Lima Godoy, também que está aqui presente, que foi presidente da Fiergs. E eu trabalhei lá no sistema quando o Dagoberto era presidente. E hoje sou grande parceiro do seu filho, André Godoy, que é superintendente do SEBRAE. Então, prazer em tê-lo aqui. Mas eu trabalhei no sistema e comecei a trabalhar cedo. Em 1984, então com 19 anos, eu já era professor do Senai, professor na área de padaria e confeitaria. Eu fiz um curso de especialização na Universidade de Milão, estive na Itália lá por 3 meses fazendo essa especialização e dava aula no Senai. E o Senai contratou da Randon, e eu vejo aqui o Davi Randon, contratou da Randon 14 unidades móveis, que foram entregues em 1984. E no lançamento final de 84, lançamento dessas unidades móveis, eu estive lá na Randon, numa reunião da SIC, foi feita lá na Randon, e esta unidade móvel, para testar, eu fiz o pão naquela unidade móvel que foi servida no almoço, em 1984. Depois, em 85, eu estive dando aula no Senai, aqui Nilo Peçanha, aquela unidade móvel ficou lá no Senai Nilo Peçanha. Fiquei 3 meses hospedado aqui no Cosmos Hotel e dando aula lá no Senai, isso no início de 85. Mas em 84 eu fiz os pães que foram servidos
na reunião da SIC lá na Randon. O mínimo que eu espero é que sirva um belo pão para vocês aqui, em homenagem a isso hoje. Eu não fiz, né? Mas eu espero que sirvam um pão aqui no almoço, aqui, para que vocês se deliciem ao longo do almoço. Mas eu tenho essa relação com Caxias, com a Randon, com as unidades móveis, acompanhei essas 14 unidades móveis pelo Brasil, e a Randon teve um papel assim, importantíssimo naquelas unidades móveis que foram feitas. E com isso eu tive esse meu percurso no sistema e esse percurso na área da educação. A minha graduação em administração, muito embora essa formação técnica na área da alimentação, mas eu me graduei em administração, depois eu fiz um mestrado em educação, um doutorado em educação, um pós-doutorado em educação, e fiz algumas pesquisas sobre gestão escolar, que eu também vou trazer rapidamente algumas pinceladas aqui para vocês na minha apresentação. Vou falar também, obviamente, do Sistema S. Está aqui já ética, educação e gestão, são os 3 temas que eu vou tratar, mas vou falar um pouco do nosso sistema. E eu acho que é importante a gente destacar isso. O presidente Celestino Louro já trouxe, parece que eu li a tua apresentação aqui, falávamos antes, né? E eu acho que é importante estar aqui presente com vocês, discutindo o sistema, porque nós temos 75 anos. Aqui no Rio Grande do Sul, agora em setembro no próximo mês, completaremos 76 anos de atuação, porque fomos criados aqui no Estado no dia 13 de setembro de 1946. A SIC já tinha 45 anos de existência e fomos criados, então, em 1946. 46 foi ao final da Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as empresas vivenciavam parte dos problemas que ainda vivenciam, né? Mas faltavam pessoas qualificadas e as empresas precisavam produzir, porque boa parte daquilo que se consumia no Brasil vinha de navio ou vinha de fora, e isso foi impedido com a guerra. E as empresas aqui eram demandadas a produzir e não tinha gente para produzir. Então, os empresários da época chamaram para si a responsabilidade e conseguiram que o governo instituísse lá num decreto-lei o nosso sistema. SESI e SENAI foi delegado à indústria, então CNI e Federação das Indústrias é que administram, mas a ideia é que ofereça serviços, né, para todas as empresas do segmento. Né? SESC e SENAC foi delegado à CNC e às federações de comércio estaduais, e assim teve SEST, SENAT, SEBRAE, SENAR, estes S's que foram criados, mas os primeiros foram SENAI, depois SESI, SENAC e SESC, em 1946. Então, os empresários é que puxaram para si a responsabilidade para constituir um sistema próprio. E assim funciona há 76 anos. Só que boa parte desses empresários não está entre nós, ou está aposentado e não participa. E os empresários novos talvez desconheçam essa história. E nós precisamos aqui mostrar para vocês, como pediu aqui o Celestino, né, que nós precisamos estar mais próximos, porque esse sistema pertence aos empresários. E uma dificuldade que a gente tem, às vezes, em diferentes governos, é que os governos, como não têm a responsabilidade sobre a gestão do sistema, sempre tensionam alguma alteração e alguma mudança. Eu citava antes a questão da facada no Sistema S, deixa eu voltar aqui, a facada do Sistema S que foi proposta pelo ministro Paulo Guedes, e que eu até compreendo, quer dizer, eu citava que eu admiro, né, o Paulo Guedes, acho que faz uma grande gestão na economia do governo, mas nas pesquisas que eu particularmente fiz, eu pesquisei os relatórios de gestão, por exemplo, dos institutos federais. Os institutos federais fazem também um belo trabalho, e eu gosto muito do trabalho que os institutos federais fazem. Mas o custo de uma empresa pública, como o Instituto Federal, é o dobro do custo que o Sistema S, que o SENAI, que o SENAC tem para formar um profissional. Então, se for dar uma facada, talvez não seja no Sistema S que tem que ser dado. E os empresários têm que ter isto, né, na cabeça,
para poder discutir melhor as propostas. E esse é um momento importante do país, de eleição e tal, para discutir essas propostas de educação, porque às vezes quer-se mudar um sistema por outros interesses, e não porque esse sistema realmente não entregue aquilo para o que foi criado. Todavia, compreendo que sempre tem espaço para melhorar. E nós precisamos estar mais próximos de vocês, oferecendo soluções para as demandas que vocês precisam. E, de algum modo, é por isso que eu estou aqui também, me colocando à disposição do que tange ao SESC e ao SENAC. Eu vou falar um pouco do SESC e o SENAC, e falar um pouco desses 3 temas, e depois fico aberto também para perguntas. Falando um pouco especificamente SESC e SENAC, eu trabalho no sistema, trabalhei no SENAI, trabalhei no SESI, e fui diretor regional do SESC de 2001 a 2002, depois assumi como diretor regional do SENAC em 2013, e respondo desde então. E, a partir de 2019, o presidente Luiz Carlos Bon, da FEComércio, pediu que eu respondesse pelas 2 casas. Então, desde 2019, eu respondo como diretor regional por SESC e por SENAC. As 2 instituições permanecem oferecendo cada uma o seu propósito, mas procurando trabalhar de forma compartilhada naquilo que seja possível. É o que a gente tem tentado fazer no sistema. O meu salário não duplicou, ele foi dividido ao meio, quando eu passei a responder pelas 2 casas, mas tento produzir o máximo, e estou muito feliz com esse desafio de estar à frente das 2 instituições. Para vocês terem uma ideia, no que tange ao SESC aqui no Estado, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, eu vou falar do Estado e depois eu falo aqui específico até de Caxias. Nós temos 43 unidades do SESC aqui no Estado, 18 escolas de educação infantil. Não tem em Caxias, mas teremos. Então, inclusive, à tarde eu vou ver um espaço. Porque o município oferece, outras empresas privadas oferecem, mas o SESC oferece um trabalho muito bom de educação infantil. Nós oferecemos uma educação infantil gratuita, de turno integral, onde o filho do comerciário, especialmente, recebe o uniforme, a alimentação, material didático, tudo isso de forma gratuita, com uma proposta pedagógica também diferenciada. E espero que, a partir do ano que vem, a gente possa também oferecer aqui, em Caxias do Sul, esta alternativa para os comerciários. Mas são hoje 18 escolas de educação infantil, temos 3 hotéis e uma pousada, e uma rede de hotéis conveniados, onde a gente movimenta para o turismo. 7 unidades do Mesa Brasil, que fazem um trabalho também maravilhoso, e foi assim fundamental na pandemia, porque nós pegamos o alimento onde ele está sobrando e distribuímos para entidades cadastradas. O ano passado foram 2 milhões de quilos de alimentos que nós distribuímos. Então, resolvemos assim a fome de boa parte da sociedade gaúcha que precisava. Temos 48 academias e 35 clínicas de saúde bucal. Cerca de 1.600, 1.700 colaboradores diretos do SESC aqui no Rio Grande do Sul. E aí alguns números, não vou citar todos, mas quase 400 mil clientes cadastrados que usam os nossos serviços, que são comerciários. Faço o destaque ali dos almoços dos alunos do PCG e das refeições. Nós temos, por exemplo, um restaurante aqui em Caxias do Sul que oferece a comida de forma subsidiada. E cerca de 28 milhões de reais aplicados só em ações totalmente gratuitas. Do SENAC, no Estado, 35 escolas, 2 faculdades. O nosso mote não é educação superior. A gente tem a faculdade para poder fazer algum trabalho de pesquisa ligado ao comércio e tal, em Porto Alegre e Pelotas, mas o nosso foco realmente é o curso técnico. E a gente vai ver os números aí, que é onde a gente realmente atua. Mas, de qualquer maneira, a educação superior nos dá condições de trazer soluções para os demais níveis educacionais, que, não tendo, nós teríamos mais dificuldade. Nós temos uma escola que trabalha com educação à distância. O SENAC Nacional optou pelo Rio Grande do Sul, pela expertise que nós tínhamos, para oferecer os cursos técnicos de nível médio para o SENAC do Brasil. Nós temos cerca de 400 polos no Brasil e uma escola que produz, que é o SENAC do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje
quase 400 pessoas trabalhando só com educação à distância e temos 70 mil estudantes fazendo cursos técnicos à distância conosco pelo SENAC. E tem 11 unidades de atendimento que trabalham ligadas a essas 35 escolas. E no mapa a gente vê que tem uma distribuição bastante uniforme aí no Estado e quase 2.000 colaboradores diretos do SENAC aqui no Estado. Aí alguns números, então, são em cursos técnicos presenciais à distância, quase 80 mil estudantes hoje, em sala de aula hoje. Em cursos esses de menor duração, são cerca de 33 mil, são dados até junho, são do primeiro semestre. Na educação superior, então, 2.000 estudantes, então não é o que mais representa, o nosso foco realmente são os cursos técnicos, né? E 41 milhões aplicados em cursos totalmente gratuitos aí do programa SENAC de gratuidade. Aqui em Caxias do Sul, o SESC, está aí a fachada da unidade, né? Então, o SESC tem uma série de serviços, academia da educação, o EJA, nós passamos a oferecer também o EJA, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio, pelo SESC, porque, embora o município ofereça e algumas outras empresas ofereçam, mas nós identificamos que aqui no Rio Grande do Sul tem 300 mil trabalhadores do comércio que não têm o ensino médio. 300 mil colaboradores do comércio que não têm ensino médio. Bom, nós estamos nos propondo a mudar essa realidade. Então, o SESC oferece o EJA, ensino médio, passou a oferecer, e nós pegamos aqueles que trabalham no comércio. Eles têm uma aula presencial por semana no SESC e as outras são à distância. Nós desenvolvemos todo esse material e totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Então, a gente pretende mudar essa realidade que quem trabalhe no comércio tenha, no mínimo, o ensino médio. Aí alguns números também, 49 colaboradores, nós temos 37 mil refeições, por exemplo, no restaurante, né? Então é um serviço bastante forte e vamos acrescentar aí, então, a educação infantil, além de todos os serviços que nós já oferecemos. Algumas fotos aí da atividade aqui do SESC em Caxias, o sarau na biblioteca, aulão de yoga lá no nosso ginásio, contação de histórias, evento para os jovens, maratona de circo, encontro das famílias do CRIAR. O CRIAR é um projeto que o SESC atende, né, uma série de crianças no contraturno, porque é uma grande dificuldade que os pais têm com as suas crianças. O que fazer naquele turno que não está na escola, né? Porque as escolas deveriam de ser de turno integral, mas poucas são. Então, se o estudante vai de manhã, o que fazer à tarde, né? Então, o SESC oferece essa alternativa. Naquele contraturno, as crianças ficam no SESC e tem toda uma proposta pedagógica. E aqui tem um exemplo de um encontro que a gente faz com todas as famílias, e feliz da família que consegue deixar uma criança conosco lá no projeto CRIAR. Aí a fachada, então, com o hall que tem interno, academia e restaurante, está sendo toda reformada. Nós vamos fazer um belo investimento de adequação do mobiliário e da estrutura e acrescentar, então, a educação infantil aos serviços que a gente tem. Do SENAC, nós temos alguns números também, 55 colaboradores aqui no SENAC de Caxias do Sul. Alguns números também, são mais de 1.000 estudantes no programa SENAC de gratuidade, aí especialmente programa de aprendizagem. O programa de aprendizagem é algo assim, às vezes difícil, porque as empresas são obrigadas a manter, né, de 5% a 15% de aprendizes, mas a gente tem que fazer desse limão a limonada. Então, o SENAC está à disposição para oferecer a melhor alternativa para que seja aquele trainee que, eventualmente, a empresa tem que ter, que o aprendiz cumpra esse papel, que a gente possa aproveitar melhor esse serviço que a gente faz ele gratuitamente. Aqui as áreas com maior número de matrículas em 2022. Tecnologia da informação, que é uma área que hoje está muito em falta, né? Quem precisa de um técnico nessa área aí é difícil de encontrar alguém, porque a demanda aumentou muito, porque o mundo está globalizado e as pessoas podem trabalhar hoje aqui para uma empresa da Irlanda, do Canadá, da Austrália, sem nenhum problema. Então, é uma área que realmente está carente. Nós lançamos um programa que é o RSTI,
E entre este ano e o ano que vem, vamos formar 9.000 programadores. São 5 trilhas de programação e estamos oferecendo isso totalmente gratuito também, dentro do programa Senac de gratuidade. Então, a gente quer resolver e auxiliar, minimizar essa dificuldade desses profissionais da área de tecnologia da informação. Algumas fotos, está aí o Marcos Lubisco, está aqui o Marcos, está aqui a Luciana, né, estão presentes aqui, que são os diretores do SESC e do SENAC, com os estudantes participando aqui dos Jogos Escolares, a maratona de inovação aqui ao longo da Festa da Uva, ações sociais que a gente faz com os estudantes, muitos em parceria com o SESC, mas também algumas particulares. Nós estamos concluindo a primeira turma do ensino médio, é o ensino médio que a gente está oferecendo na nossa escola, que tem também o curso técnico na área de TI integrado ao ensino médio. E a primeira turma se forma este ano. Uma série de campanha aqui de combate ao bullying. Está aí a fachada da unidade, que é conhecida de todos. Nós continuamos com a área de gastronomia e tem uma reforma que a gente vai fazer lá e melhorar esse espaço da gastronomia, que é conhecido de muitos aqui pelos espaços, pelos festivais de queijos e vinhos e outros que eram feitos, né, há muito tempo lá no Senac de Caxias, né? Aí fotos aí dos nossos espaços internos lá da unidade. E também sala multiuso. E, além disso, nós deveremos fazer um ginásio, construir um ginásio lá na unidade. No espaço de estacionamento, a gente vai levar um ginásio, porque, especialmente trabalhando com estudante, com ensino médio, nós hoje utilizamos o ginásio do SESC para fazer essas atividades esportivas, mas vamos construir um ginásio também lá na unidade. Então, são investimentos que a gente vai estar trazendo aqui para qualificar tanto o trabalho do SESC quanto o trabalho do SENAC. Bom, aí é uma pincelada, né, do que o nosso sistema. O SESI e o SENAI fazem um trabalho maravilhoso aqui, o SEST e o SENAT, que o Gasparim trouxe aqui também, que tem um trabalho forte, e a gente precisa aprender a utilizar melhor o que o sistema oferece, porque ele pertence aos empresários. E vocês precisam conhecer melhor e nos ajudar a alinhar melhor, né, a nossa oferta conforme as demandas de vocês. Eu fui demandado a falar também outros temas, né, porque a gente poderia aqui falar hoje sobre diferentes temas que são importantes na atualidade. A gente falou muito em tecnologia da informação, né? Poderíamos falar do metaverso, né? Poderíamos falar na indústria 4.0, né? E uma série de outros temas que são relevantes e que certamente aqui, em vários momentos, se discute. Mas eu procurei trabalhar, além dessa apresentação, esses 3 fundamentos de ética, educação e gestão. Quem gosta de futebol, muito embora quem é colorado, quem torce para o Juventude, não é um bom tema para se tratar hoje, mas quem gosta de futebol sabe que quando um time não está bem, quando um time não está dando o resultado que se espera, né, algo que o treinador e os gestores fazem, nós temos que trabalhar os fundamentos. E no futebol, quando se fala em fundamento, é o posicionamento, o passe, o chute a gol, o cruzamento. São alguns fundamentos para ver se o time se acerta. Às vezes não consegue, mas primeiro vamos trabalhar os fundamentos. E nas nossas organizações e na sociedade, eu acho que tem alguns fundamentos que a gente precisa tratar e eu acho que a gente não está tratando. Eu acho que a gente precisa aprofundar a discussão, especialmente nesse momento que a gente vive. E um dos fundamentos é ética. Então, eu trago aqui este conceito. Podia ser outro, mas este é um conceito de ética, né? Conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade. E a gente precisa trabalhar isso. Quais são os princípios, os valores, as normas que aqui a SIC, a Sociedade de Caxias, defende e que a gente vai valorizar e vai fortalecer, seja na escola, mas também nas nossas organizações, que a gente possa dar o exemplo. Eu costumo trazer o exemplo do Gandhi. O Gandhi lutou muito lá na Índia para liberdade, para que houvesse a independência da Inglaterra, e se conseguiu a independência da Índia. E o Gandhi era reconhecido e buscado por vários assim para dar conselhos
sobre os diversos assuntos. E o Gandhi tinha lá na sua casa, então, filas de pessoas que procuravam ele para tudo. E uma senhora que tinha um problema muito simples, a princípio, né, que tinha um filho adolescente, que comia açúcar demais, e os médicos já estavam dizendo, olha, tu tem que parar de comer açúcar e tal, e ela não conseguia convencer, se eu vou pedir para o Gandhi, já que o Gandhi ajuda em tudo, vou com o filho lá pedir para o Gandhi me ajudar a convencer o guri a parar de comer açúcar. Convenceu, foi lá, explicou para o Gandhi, depois de um tempo, e o Gandhi ouviu aquilo e disse, olha, não posso atender hoje, tu volta daqui a 2 semanas. Ela saiu resignada, foi para casa e retornou dali a 2 semanas, e o Gandhi disse, ainda não posso atender, a senhora volta daqui a 2 semanas novamente. E assim aconteceu 2 vezes, até que lá pela 3ª, o Gandhi disse, tá bom, hoje eu posso atender. Pegou o guri pelo ombro e disse, meu filho, tu tem que parar de comer açúcar, isso te faz mal, os médicos já recomendaram, tua mãe está preocupada, e eu recomendo que tu faça isso. E saiu. A mãe ficou olhando, né? E falou, mas, seu Gandhi, se era só para isso, né? Por que o senhor fez eu esperar tanto tempo? Ao que ele disse que eu precisei de todo esse tempo para eu parar de comer açúcar. Né? Que é uma liderança que dá o exemplo, fala, e que dá o exemplo, e que para pedir para alguém para parar de comer açúcar, teve que parar de comer açúcar primeiro. E é o tipo de lideranças que nós precisamos no país, nas organizações, nas empresas, que deem o exemplo. Que deem o exemplo de conduta ética, que siga realmente os princípios, né? E que possa dar o exemplo, como a gente vai ver, tem um filme do ano passado, Kingsman, A Origem, que tem logo no início lá uma mãe sentada num veículo lá com o filho, falando dessa importância de as lideranças darem o exemplo. Vamos ver se passa aqui. Why are we here, Mother? It's important that people born into privilege lead by example. That's why your father and I are patrons of the Red Cross. Helping others, not hiding behind our status. Never forget that. I'm just going to check on your father. Bom, quem quiser, o filme está à disposição, é Kingsman, A Origem, o filme. Mas essa importância de as lideranças darem um exemplo, como a gente viu ela falando ali, e eu trago aqui, não é um filme, mas só uma foto para destacar, e o Walt Disney foi campeão também, nos trazer bons exemplos, mas no filme Pinóquio, né, o Gepeto constrói aquele boneco de madeira, e aqui eu não vou destacar a questão da mentira e do nariz, mas sim o boneco de madeira, que o Gepeto, em determinado momento, quando o boneco está lá parado, ele meio que pede aos céus, assim, pô, eu gostaria que esse boneco se transformasse num menino de verdade. Naquela noite veio uma fada, né, e tocou no boneco de madeira, e o boneco se mexeu e começou a falar, né? E o Pinóquio disse, agora eu já sou um menino de verdade. Ao que ela disse, não. Eu lhe dei o dom da vida, mas para ser um menino de verdade, tu tem que saber distinguir entre o certo e o errado. E tu vai ter que demonstrar valentia, generosidade e honestidade. E de algum modo, né, todos nós que recebemos o dom da vida, eu acho que precisamos nos transformar em homens e mulheres de verdade e saber distinguir melhor entre o certo e o errado e demonstrar, né, essas competências aí que foram destacadas. Né? Distinguir entre o certo e o errado e demonstrar valentia, sinceridade e generosidade. E a valentia não é para sair brigando com todo mundo, especialmente nas redes sociais atualmente, mas enfrentar desafios, superar os obstáculos, que é um pouco daquilo que a gente faz, mas é aquilo que nos transforma em homens e mulheres de verdade. Né? E que num desenho tão simples a gente às vezes esquece, mas tem que aprender a valorizar. E concluo essa parte da ética com uma frase do Cortella, também importante para os momentos atuais. Né? A ocasião não faz o ladrão, apenas revela-o. Porque aquele que é ético, né, não é porque surgiu uma oportunidade que eu vou me aproveitar dessa oportunidade. Então, quem já não tem esses conceitos, esses princípios, né,
em qualquer momento se revela. E eu acho que a ética é um tema que nós estamos falando pouco, talvez por todos os desafios que a gente tem. E é por isso que eu acho que precisamos trabalhar esse fundamento. E trabalho, além disso, a questão da educação. Essa foto bonita aqui é de Seul, né? Aquela bandeira lá de cima é a bandeira da Coreia do Sul. E quando eu fiz o doutorado em educação, eu tinha curiosidade para ver a Coreia, né? Porque a Coreia, nos anos de 1940, ela tinha uma média de anos de estudo da sua população similar ao Brasil. Eram 2 anos e meio. 2 anos e meio era a média de anos de estudo da população coreana e 2 anos e meio era a média de anos de estudo da população brasileira. Só que a Coreia, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, a Coreia reassumiu o controle do país, porque de 1910 a 1945 o Japão ficou controlando a Coreia. E impôs algumas mudanças, inclusive da língua, queria instituir o japonês e tal. E os coreanos, quando reassumiram o país em 1945, resolveram investir em educação. E educação é a nossa solução. Isso em 1945. Mesmo numa guerra de 53 a 56, que dividiu as duas Coreias, do Sul e do Norte, eles mantiveram os 10% do PIB em educação. Eu fico me imaginando as discussões, né, de quem estava no meio da guerra. Vamos pegar esse recurso aqui e vamos investir na guerra, né? Não, vamos manter os 10%. A discussão deve ter sido forte naquele período. Mas eles mantiveram por 40 anos 10% do PIB em educação. E colheram os frutos disso, né? Quando a gente vê hoje um televisor da Samsung, um carro da Hyundai, da Kia, LG, televisores e outros, são todos coreanos. E o país é um pouco disso que a gente vê na foto aí. Este lago aí é mais ou menos como o Riacho Ipiranga, lá da Avenida Ipiranga de Porto Alegre, e eles conseguiram recuperar e hoje tem a velocidade mais alta do mundo, e o PIB per capita hoje é 3 vezes o PIB per capita brasileiro. Quer dizer, o investimento em educação gerou esta tecnologia e pessoas que dão suporte a essa tecnologia e melhorou o PIB per capita. E teve em 2009 o primeiro lugar do mundo no PISA, e a gente participa de competições mundiais com o Senai também, aí, de educação profissional, e os alunos coreanos sempre na frente. Então, me interessou, na pesquisa do doutorado, identificar como é que era a gestão das escolas da Coreia. E aí eu consegui, com o consulado aqui, 4 escolas, 3 públicas e uma privada, e fui até lá para ver como é que eles fazem a gestão na Coreia. Essa de cima aí é uma escola pública de ensino elementar, que é da 1ª à 6ª série, o ensino elementar. O ensino médio é a 7ª, 8ª e 9ª séries, e o ensino médio superior equivale ao nosso ensino médio aqui. Foi nessas que eu fui. Essa de cima é uma escola pública de ensino elementar. Quem me recebeu ali foi o diretor. Vocês observem que eu saí daqui numa quarta-feira de tarde, fui a São Paulo, peguei um voo para Miami, depois de Miami para Los Angeles, a gente dá a volta no mundo lá por trás, passei por cima do Japão e cheguei na Coreia num sábado de manhã. Sábado de manhã, umas 8 horas, eu estava no hotel e disse, eu vou dormir até o meio-dia. Dormi até 8 horas da noite, depois não dormi de noite, nunca mais me encontrei. É o problema que a gente tem aí quando viaja pelo mundo. Mas, na segunda-feira, me apresentei, curioso, né? Porque é a primeira vez que eu tinha ido a um país asiático, né? Um pouco assim, tipo Globo Repórter, né? O que eles comem, né? Como é que eles se vestem e como é que vivem. E eu cheguei lá e encontrei um diretor de escola com o mesmo terno e a mesma gravata que eu. Se vocês observarem, estava idêntico o diretor da escola lá coreana comigo e não muda muito, não muda muito. Então, era o diretor da escola e a diretora pedagógica. Na escola de baixo, é uma escola pública de ensino médio, está ali o diretor também com a sua equipe. Essa escola de cima é uma escola pública de ensino médio superior. Observem que me recebeu esse diretor, esse que está com gravata vermelha ali é o diretor da escola.
Me recebeu na mesa dele com a bandeira do Brasil e uma bandeira da Coreia, então muito educados. E à minha esquerda ali está um professor de matemática, que é autor do livro utilizado em todo o ensino médio na Coreia, lá em matemática. Ele é uma sumidade, doutor em matemática. E eu perguntei para ele, inclusive, né, por que ele estava numa escola pública de ensino médio, com toda aquela produção, com toda aquela formação, porque o reitor sabe aqui que quem tem essa formação aqui no Brasil, em geral, está na pós-graduação, está no mestrado, está no doutorado, dificilmente está lá numa escola pública de educação básica. E ele disse que na Coreia ele tem um salário melhor, ele tem tempo para pesquisa, ele tem recursos para pesquisa, né, por estar na educação básica. Que eles entendem que é importante priorizar o alicerce. E depois de trabalhar o alicerce é que nós vamos trabalhar o telhado. Então, se valoriza essa formação de quem permanece na educação básica, e é o caso desse professor aí. E a escola de baixo é uma escola particular de ensino médio superior, que me receberam também com uma tela, com meu nome, sempre muito simpáticos os coreanos. Aqui algumas fotos com estudantes, são só alunas, isso é uma coisa que à época ainda tinha, era uma turma só de alunas e turma só de alunos. Então, só alunas com seus penteados todos similares. E embaixo ali, com uma turma de alunos, e lá no meio você observa aquele professor de matemática que está sempre junto com os estudantes, ele é querido pelos estudantes. À direita, em cima, é um centro, Queres, é um centro do Ministério da Educação que produz todo o material didático utilizado pelos estudantes. Esse material está nas nuvens. Já na época, em 2009, o estudante recebia um tablet e acessava esse material didático que estava nas nuvens, e quem fazia era esse centro que eu visitei ali. E embaixo, já na época, né, todo o ensino médio também com educação profissional. As estudantes fazendo cursos ali na área de costura, de moda, né, junto com o ensino médio. E aí eu acho que é um grande desafio que nós temos aqui, é o ensino médio brasileiro realmente utilizar essa trilha da educação profissional que foi criada com o novo ensino médio. No Brasil, só 12% do estudante ali faz esse curso de educação profissional. Tá? E as melhores referências do mundo é de 70% a 80% do estudante de ensino médio faz também educação profissional. E eu acho que esse é um grande desafio que nós temos, viu, Gasparim? É ali no ensino médio a gente, de fato, potencializar isso. E eu vejo que as escolas não têm estrutura para isso. E de 71 a 96, nós tínhamos o primeiro grau e o segundo grau. E em 96 mudou para o ensino médio. E naquele período, o segundo grau era profissionalizante. Mas era uma dificuldade para as escolas, porque não tinha laboratório, não tinha professores, aí inventavam um título, né, que não solucionava o problema. E eu temo que isso possa acontecer novamente. Daí eu acho que o nosso sistema e outros aí, eu acho que podem ser parceiros das escolas para a gente, de fato, fazer essa mudança aí na educação profissional. Só para ilustrar, eu fiz essa minha pesquisa comparando a gestão escolar dessas 4 escolas da Coreia com 4 escolas do Rio Grande do Sul que tiveram os melhores resultados no IDEB e no Enem de 2009. Então, foi um colégio estadual, Vicente de Carvalho, na cidade de Dois Lajeados, essa de cima, que eu estou ali com a diretora e a equipe. A Escola Municipal Soares de Barros, em Ijuí, que foram os melhores resultados de 2009. O Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, professor Can Robert, que está ali em cima, e embaixo o professor Ivan Renner, que é diretor lá do Colégio Sinodal, que tem São Leopoldo, Caí e Gravataí, mas essa é a escola de São Leopoldo. Foram as melhores escolas do IDEB, do Enem de 2009, e eu fui lá ver como é que eles faziam a gestão escolar também. Tá? Alguns diferenciais da Coreia, que é importante destacar: a sociedade valoriza e prioriza a educação, especialmente a educação básica. A educação superior é importante, e nós precisamos criar as condições para que todos cheguem na educação superior. Mas se nós não trabalharmos bem a educação básica, isso dá uma mão de obra na educação superior, né, reitor?
É o estudante que chega na educação superior e não sabe escrever uma redação, não sabe uma regra de 3, não sabe percentual. Então, a educação básica ela é fundamental. E aí nós temos uma dificuldade no país, porque tem o Ministério da Educação que cuida da educação superior, um Estado que cuida do ensino médio e um município que cuida, né, do ensino fundamental. E eu acho que aí a gente precisa mexer um pouco para melhorar este resultado. Os professores são valorizados e respeitados, a família incentiva e participa da gestão da escola. Todas as escolas são de turno integral, tanto as privadas quanto as públicas. Então, lá, Violu, não ia ter sucesso criar SESC, né, porque todas as escolas são de turno integral. E, durante 40 anos, investiu 10% do PIB na educação. Com base nessa pesquisa, eu acabei propondo um modelo de gestão escolar que, na minha tese, se alguém tiver interesse, é só entrar na biblioteca da PUC, colocar o meu nome e vai encontrar a tese disponível lá, onde eu explico um pouco melhor cada um desses pontos aí, do PDCL, do PDCA, né, e como trabalhar essas questões na gestão escolar. Além desse trabalho lá na Coreia, doutorado, eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado pela Universidade Federal de Pelotas, onde eu estive em Singapura. Não sei se já tiveram em Singapura, sugiro que conheçam. É longe também, né? Eu vou ter que escolher uns países mais perto, porque eu fui a Dubai, de Dubai ao Sri Lanka e do Sri Lanka a Singapura, para chegar em Singapura. E Singapura também esteve sob o controle da Inglaterra até 1959, quando obteve a independência. E em 1979 também resolveu priorizar a educação. Em 2015, Singapura teve o primeiro lugar do mundo no PISA. O PISA é esse teste que avalia estudantes de 15 anos com seus conhecimentos em matemática, ciências e leitura. Em 70 países avaliados, o Brasil fica na posição 58, 57, 59. Singapura ficou em primeiro lugar. Quem é da área não tem curiosidade de ver, mas o que esses caras fazem, né, para obter o primeiro lugar? Então, eu fui a Singapura para conhecer. E não é grande, né? Tem 5 milhões de habitantes. É uma cidade-estado, Singapura, tem 5 milhões de habitantes. Mas priorizou a educação. E tem um investimento assim que tem um aspecto arquitetônico diferenciado. Aqui, por exemplo, marca muito Singapura, é um hotel reconhecido, são 3 torres de hotel. E em cima dessas 3 torres tem tipo um barco, um navio, né, que é uma piscina, que é esse da direita, que a gente consegue ver ali. Ó, tá? É uma piscina, essa piscina que está aqui é esse barco que está lá em cima. Lá. Tá? Eu não fiquei hospedado nesse hotel, mas estive na piscina. Para chegar na piscina, tu tem que pagar a menor diária, para ter um day use, para ficar lá na piscina. Era em torno de $200 à época, se eu não me engano, que dava o direito de utilizar aquele espaço lá. E tu tem lá uma piscina de borda infinita que tu enxerga toda a Bahia e todo o centro da cidade. É muito bonito. E todo esse investimento que eles fizeram, e que chega, né, atrás desse hotel também tem um parque muito bonito, com as árvores gigantes, que eles chamam, que são estruturas metálicas recobertas com vegetação, que tem caminhos entre as árvores, e é iluminado à noite, tem show à noite, é muito bonito. E tudo isso é suportado por uma sociedade com uma educação diferenciada, que resolveu priorizar a educação em 1979, e levou 35 anos para chegar no primeiro lugar do mundo, no PISA. A Coreia levou 40 anos para chegar nesse status em que chegou. Então, o Brasil, se a partir do ano que vem, resolver priorizar a educação, no mínimo 30 anos. Então, talvez em 2053, a gente consiga estar num outro patamar. Se seguir esse modelo que a gente viu aqui. Porque o nosso discurso é muito de priorizar a educação, mas a prática não é mesmo. Isso em todos os governos. Então, sem partidarizar em todos os governos. Eu me lembro que o Lula, por exemplo, teve o Cristóvão Buarque como ministro da Educação e demitiu ele por telefone quando ele estava em Portugal, e que a gente perdeu ali. O Cristóvão Buarque era um cara preparado para ser ministro da Educação.
A Dilma, quando foi para o segundo governo, a Dilma utilizou como slogan Pátria Educadora. E eu estive numa reunião com o pessoal do Ministério da Educação naquele período, e nenhum deles tinha ideia do que era isso, porque eles não foram consultados. Quer dizer, era uma questão mercadológica, marqueteira, né? Vamos utilizar Pátria Educadora, que é bonita. Mas não tem uma estratégia, não tem uma proposta de governo para que realmente seja uma Pátria Educadora. E agora, com o Bolsonaro, nós já estamos no 4º ministro. Se eu perguntar o que alguém sabe o nome desse ministro? Alguns podem saber, mas a gente não sabe. Não sabe. E é uma pasta relevante para todos nós. Tá? Então, é um problema que nós temos no país. Se nós não tivermos realmente um Ministério da Educação e a pasta da educação com essas prioridades, nós, daqui a 30 anos, vamos olhando o que é que os países estão fazendo, porque o que eu vi na Coreia foram 40 anos de investimento para ter esse resultado, e em Singapura 35 anos para chegar nessa posição. Eu estive à esquerda ali no Ministério da Educação, era 2017 quando eu estive lá, levei de presente as camisas da seleção brasileira, que foram muito bem recebidas. E em cima ali eu estou, à minha direita é a diretora da escola que eu pesquisei. Nessa pesquisa do pós-doutorado eu pesquisei o perfil do diretor de uma escola de bom desempenho. Então me interessou ir a Singapura. Qual é o perfil do diretor de uma escola que tem bom desempenho? Fui a Singapura e fui a algumas escolas aqui do Rio Grande do Sul que tinham também resultados acima da média para ver qual é o perfil desse diretor. Tem um perfil assim meio padrão, e abaixo ali então com uma turma de alunos dessa escola. Dessa pesquisa eu propus o radar do perfil do diretor. Porque, na verdade, o que deu para perceber nessas escolas de bom desempenho, né, nas escolas que eu pesquisei, é que a formação acadêmica, é claro que tem algo básico, tu tem que ter uma formação superior, obviamente, mas é em diferentes áreas, não tem uma formação padrão. A formação em gestão também varia, tem uns que têm, outros que não têm, e mesmo assim consegue bons resultados. O que é comum é o comportamento. Que todo o diretor, toda a liderança tem brilho no olho. Ele está lá porque gosta. Ele sabe trabalhar com a equipe. Ele usa esses fundamentos de ética, de qualidade. Este é o diferencial do perfil do diretor de uma escola de bom desempenho que a gente precisa das nossas organizações. Porque às vezes a gente contrata alguém também com uma formação muito alta, mas o diabo é o comportamento. Então, o que importa de fato, e o que eu observei na pesquisa, foi o comportamento. Eu voltei para fazer um segundo doutorado. Há quem ache isso um pouco de loucura, porque fazer um doutorado a gente sabe, né, o reitor, que dá um certo trabalho, né, de leitura, de escrita de artigos, de apresentação a uma banca, né? Mas eu entendo, e é o que a gente defende hoje no mundo, que a gente tem que estudar sempre, né? Não dá para parar nunca. E com as mudanças tecnológicas, isso nos obriga a estudar cada vez mais. Então, eu poderia fazer uma pesquisa sem necessariamente estar num programa de doutorado. Mas, estando no programa, eu me obrigo a ler, a escrever, a seguir aquela metodologia que talvez eu não seguisse se eu não estivesse. Então, eu ingressei em mais um doutorado lá na Unicinos, estou fazendo um segundo doutorado em Gestão e Negócios, estou já na metade do curso, então só tem mais 2 anos para escrever, realmente defender a tese, e a minha proposta é entregar, agora, depois da pesquisa anterior, entregar um artefato, que vai ser um software, uma plataforma, para ajudar os diretores de escola na gestão escolar. Esse é o meu desafio nesse doutorado de Gestão e Negócios. Então, as pesquisas que eu estou fazendo, aquilo que eu estou trabalhando, é para entregar algo concreto. Eu fiz um doutorado acadêmico, estou fazendo um doutorado profissional, com esse viés de fazer esta entrega agora, né, para ajudar os diretores de escola a fazer uma melhor gestão. É óbvio que é fundamental o professor, e o professor na sala de aula faz a diferença. Mas se tiver um bom gestor,
esse bom gestor vai escolher bons professores, vai saber selecionar, desenvolver, trabalhar. Então, eu acho que a gestão escolar é fundamental e é em cima disso que eu foco a minha pesquisa e o meu trabalho. Para concluir, falar de gestão, o termo gestão ele foi, a partir da década de 1980, meio que ocupando o espaço do administrador ou da administração. Nada contra o presidente dos administradores, aqui eu também sou administrador, mas a gente tem utilizado o termo gestão, né? E o termo gestão, a origem dele é mais ou menos a mesma de genitor. Então, quando a gente faz gestão, a gente dá a luz, a gente traz algo novo, a gente faz diferente, e é o que a gente está precisando, porque se estivermos fazendo aquilo que a gente sempre fez, talvez a gente não consiga obter resultados diferentes. Nós vamos ter que utilizar excelência em gestão para poder obter resultados diferentes. Eu sempre me baseei no modelo de excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Foi este modelo que eu utilizei na pesquisa do doutorado, vendo se aqueles gestores utilizavam esses fundamentos da excelência em gestão na sua prática. Esse modelo ele surgiu dos Estados Unidos, em 1987, com o prêmio Malcolm Baldrige. Malcolm Baldrige era o secretário americano do comércio. Morreu no acidente de automóvel, ele conduzia esse trabalho e deram o nome dele ao prêmio da qualidade lá nos Estados Unidos. Uma consultoria americana, McKinsey, fez uma pesquisa com 169 organizações americanas que, por 20 anos, tiveram resultado acima da média, tentando encontrar, a exemplo da minha pesquisa do pós-doutorado, se tinha pontos em comum na gestão dessas empresas que tinham resultado acima da média. A partir daí, eles criaram o que eles chamaram de modelo de excelência em gestão, que originou esse prêmio americano, o prêmio Malcolm Baldrige. Este modelo foi pesquisado pelo Gerdau, foi pesquisado pelo Falcone e por tantos outros, que criaram, em 1991, a Fundação Nacional da Qualidade, lá em São Paulo, que existe até hoje, a Fundação Nacional da Qualidade, que é quem dissemina este modelo de excelência em gestão. E originou, em 93, o PGQP, o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, que por um tempo Daniel Randon, hoje é o Transforma RS, mas originou o PGQP. E tudo isso é assentado neste modelo e nesses fundamentos, que tem no centro liderança transformadora. Então, tu não consegue uma empresa que fique anos tendo sucesso se não tiver uma liderança transformadora. A liderança ética, que prioriza a educação. Então, liderança transformadora. Pensamento sistêmico, desenvolvimento sustentável, compromisso com as partes interessadas, adaptabilidade, essa capacidade de se adaptar, que empresas como a Randon conseguem fazer, e que foi tão necessário na pandemia. Porque quem em 2019 planejou 2020 imaginando que teria uma pandemia como teve? Então, essa capacidade de se adaptar está presente na excelência em gestão. Geração de valor, orientação por processos, aprendizado organizacional e inovação. Cada um desses fundamentos depois se desdobra em alguns itens que a gente consegue observar qual é o nível de excelência da gestão. E o que eu quero destacar é que isso está disponível. Então, se a gente não faz uma gestão de excelência, é por uma série de motivos, mas está disponível hoje estudar, aprender e utilizar os melhores conceitos de gestão. Desde 2019, eu fui convidado, até porque SESC e SENAC, eu sempre procurei, eu trabalhei muitos anos numa sala no 12º andar na Alberto Bins, que atrás de mim estava lá a Santa Casa de Misericórdia. E eu ficava olhando para a Santa Casa. E a Santa Casa ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade no ano de 2000. A Santa Casa mudou o seu status porque resolveu fazer gestão. Fez um bom planejamento e tal, e mudou os seus resultados. E eu olhava para a Santa Casa e disse, mas se a Santa Casa conseguiu o Prêmio Nacional, por que nós não vamos conseguir?
E era o desafio que eu dei para a equipe que trabalhava comigo. Nós vamos ter que conseguir o Prêmio Nacional da Qualidade, melhorar a nossa gestão, aplicar. Conseguimos em 2016, 16 anos depois, né? Nós conseguimos o Prêmio Nacional da Qualidade, o Prêmio Ibero-Americano da Qualidade, vários reconhecimentos, e eu fui convidado para constituir, então, o Conselho Curador da Fundação Nacional da Qualidade. Estou lá desde 2019. São 12 representantes do Brasil, eu sou o único aqui da região sul. Junto comigo, por exemplo, está a Dorothea Werneck, que foi ministra. Vocês acharam que ela tinha morrido, mas está viva a Dorothea Werneck, e participa muito bem, colabora muito bem nas reuniões lá, com a experiência que ela tem, né, discutindo essas questões da excelência em gestão. E eu entendo que a gestão tem a ver com isso, tem a ver com resultados. Eu acho que quando a gente trabalha, nós temos que colocar metas, e o nosso desafio é atingir essas metas, fazer com que esses resultados aconteçam com as pessoas, trabalhando com as pessoas, né? Mas tem que ter meta e tem que ter resultado. Isso é gestão. E tem a ver com pessoas. Todos nós trabalhamos com pessoas. É claro que trabalhamos com robô, com máquina e tal, mas as pessoas é que fazem tudo acontecer. E trabalhar com pessoas felizes, capazes, competentes, com educação, com brilho no olho, com vontade de fazer os clientes felizes, esse é o desafio. Esse é o desafio. Quando nos perguntam, né, qual é o desafio para liderar as nossas organizações, o desafio é selecionar as pessoas certas para estarem conosco. Se a gente conseguir selecionar as pessoas certas para estarem conosco, a gente dorme tranquilo, né? Agora, se não selecionar as pessoas certas, é dor de cabeça atrás de dor de cabeça. Então, as pessoas, e selecionar as pessoas, desenvolver as pessoas, tem a ver com gestão. Se tu quer fazer gestão, escolhe bem as pessoas que vão trabalhar contigo. Gestão tem a ver com educação, como falamos aqui. Eu acho que nós temos que, dentro das nossas organizações, dentro das nossas entidades, priorizar a educação. É claro que todo o demais, a infraestrutura, a saúde, especialmente na pandemia, quer dizer, tudo isso é fundamental. Mas se não trabalharmos a educação, nós não vamos mudar a realidade das nossas organizações e da nossa sociedade. E gestão tem a ver com ética. Então, se não tivermos... Excelência em gestão tem a ver com ética. A gente não pode falar em excelência em gestão numa organização que não é ética. Ele pode ter resultados assim por algum tempo, mas não tem no longo prazo. Eu quero destacar que tenho procurado aplicar nas nossas instituições, e dou esse feedback aqui numa entidade empresarial relevante, porque eu tenho que prestar contas disso, né? Eu tenho procurado adotar os melhores critérios, fundamentos da excelência em gestão, e tenho procurado trabalhar com as pessoas melhores, felizes, criar as condições para que entreguem o melhor. Nós, já há algum tempo, fazemos a pesquisa da Great Place to Work, e SESC e SENAC, deste ano, estamos como a 3ª melhor empresa para trabalhar no Rio Grande do Sul, e como a 7ª melhor empresa para trabalhar no Brasil. Então, de algum modo, acho que eu tenho escolhido as pessoas certas. E as pessoas têm entregue o seu melhor e entregue para o comércio e serviços, e o Senai e o SESI, eu conheço o trabalho que fazem também na indústria, da melhor forma possível. Procuro trabalhar, então, com ética, educação, excelência em gestão, e vejo que esses fundamentos são aqueles que nós precisamos para as nossas organizações, para as nossas entidades e para o nosso país. E especialmente nesse momento de eleição que a gente vive, vamos levar isso em consideração. Muito obrigado pela atenção, espero que o pão... Não teve pão? Teve pão? Não teve pão. Vamos ter que trazer, viu, Davi? Vamos ter que trazer aquela unidade móvel aí, eu vou botar a mão na massa aqui, vamos fazer um pãozinho para todo mundo aqui. Muito obrigado, fico à disposição aí para as perguntas.